mas é levita, né? Estamos aqui para adorar a Deus. Antes de estarmos entrando nos cânticos espirituais, eu quero ler aqui um texto que é muito propício para nós nesta noite, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 30, diz assim, versículo 29: E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já brotam, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Olhai por vós, e não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Amém, igreja? Queridos, não é novidade para ninguém que nós estamos vendo aí muitos acontecimentos se desenvolvendo no entorno das nossas vidas. Irmãos, nunca vimos tantos terremotos acontecendo em tantos lugares e tudo simultaneamente. Lá no Havaí, uma cidade inteira pegou fogo, somente uma igreja, ficou em pé, o restante virou cinza, virou pó, Irmãos, no sul do Brasil, enchente, ainda muitos lugares já estão debaixo de água ainda, tudo acontecendo junto, porque antes, no passado, acontecia uma coisa ali, demorava um tempo, acontecia outra aqui, havia um espaço de tempo para as tragédias naturais ou ambientais acontecerem. Agora não, está acontecendo tudo, está acontecendo no Brasil, está acontecendo no Afeganistão, está acontecendo na Síria, está acontecendo, irmãos, no Havaí, está acontecendo no Canadá, lá no Canadá também está acontecendo queimadas, coisas terríveis acontecendo no mundo inteiro, E aí o Senhor Jesus, ele diz: quando vocês olham para a figueira e vocês veem que já está brotando a árvore, vocês sabem que já está vindo a estação do verão. Vocês sabem fazer a leitura das estações pelos sinais que vocês veem nas árvores. Então, quando vocês começarem a observar essas coisas, saibam que o reino de Deus está perto, ou está próximo, ou, resumindo, a volta de Jesus está bem pertinho de acontecer, Então, aqueles que estão esperando esse dia devem se preparar. E aí eu digo assim, irmãos, quem está esperando a volta do Senhor Jesus aí? Quem está esperando a volta de Jesus precisa quebrar algumas coisas. Primeiro, quem está esperando a volta de Jesus precisa quebrar no seu coração o apego demasiado aos valores dessa vida, aos prazeres dessa vida, a dependência excessiva dos recursos naturais dessa vida. Se você olha aqui, o texto diz assim: olhai por vós, para que os vossos corações não se carreguem de glutonaria. Glutonaria está relacionado ao desejo insaciável de comer, embriaguez, desejo insaciável de beber, e dos cuidados da vida, para que aquele dia não venha sobre vós como um improviso. Irmãos, se há uma coisa que o ser humano gosta de fazer é comer, beber, aproveitar os prazeres dessa vida. Eu digo uma coisa para os irmãos: nós temos que cuidar da nossa vida secular, Podemos ir numa praia, aproveitar que uma família Teixeira ali fez. Eu também, não vejo a hora de Deus dando a oportunidade de fazer isso. Não é problema nenhum isso. O que o Senhor está dizendo para nós é que nós não podemos deixar que essas coisas nos tirem da presença dele, irmãos. Porque uma coisa é o crente ir na praia, buscar, irmãos, um conforto melhor para a sua vida, mas quando ele tem a oportunidade, ele está na igreja, ele está cultuando, ele está lendo a palavra, ele está orando, ele está buscando a Deus, ele está cuidando da sua vida secular, mas ele está priorizando a sua vida espiritual. Ou seja, ele não sai da presença de Deus, ele usa as coisas dessa vida, mas as coisas dessa vida não usam o seu coração.
Ele usa as coisas dessa vida, mas as coisas dessa vida não exercem domínio sobre a sua mente, sobre os seus sentimentos. Ele usa as coisas dessa vida, mas não permite que as coisas dessa vida se apoderem, controlem a sua mente, o seu coração, a sua vontade, porque a sua vontade, o seu querer está em Cristo, né? A sua vida está nas mãos do Senhor. Então eu quero dizer para você, querido, prospere, cresça, mas coloque Jesus em primeiro lugar. Prospere, cresça, busque melhorar de vida sempre, mas colocando sempre Jesus em primeiro lugar. Não saia da presença de Deus, não deixe vida de oração, não deixe a oportunidade de estar na casa de Deus, não deixe de ler a palavra. Por quê? Porque é o que a palavra de Deus diz, e nesses dias nós temos que vigiar, né? Orar, estar prontos para estar de pé diante do Filho do Homem na sua volta. Irmãos, então nós não podemos nos sobrecarregar. Eu acho que a palavra aqui a palavra-chave é sobrecarregar. O que é sobrecarregar? É se encher demais. O que quer dizer sobrecarregar? É se encher demais. Quando você sobrecarrega um caminhão que tem lá, vamos dizer assim, já limite de carga, vamos colocar aí 5.000 quilos, você coloca 10.000 quilos, o que vai acontecer com aquele caminhão, irmãos? Primeira curva, ele vai tombar, né? Ou a sua estrutura não vai suportar o peso, ele vai parar, ou ele vai tombar, enfim, alguma coisa vai acontecer, porque ele está carregando uma carga excessiva. Não permita que o mundo na sua vida seja uma carga excessiva. Não se sobrecarregue no mundo, porque o mundo é sedutor. Os prazeres dessa vida seduzem, né? E tiram a gente da presença de Deus, e tiram o nosso coração da presença de Deus. Não se sobrecarregue. Eu lembro quando eu fui para o sul, irmãos, uma vez, e tem uma serra lá chamada Serra do Cadeado. Aquela serra ali, aquilo ali você tem que tomar cuidado, ainda mais quando estiver chovendo, porque aí tudo derrapa. Aí você tem que descer com o carro engrenado, um monte de plaquinha falando, ó, carro engrenado, velocidade máxima 20, 30 por hora. Irmãos, o que nós víamos de caminhão tombado, você saía de uma curva, não tinha um caminhão tombado, descia mais um pouco, tinha outro lá na frente, e aí você via que eles estavam sobrecarregados. Muitos deles estavam sobrecarregados. Sabe aquela questão de você querer ganhar tempo, né? Ganhar mais dinheiro muitas vezes, e aí você sobrecarrega, e no meio do caminho você não chega no final, porque o nosso alvo é ficar no meio do caminho ou chegar no final, irmãos? Quem quer chegar no final? Então, não se sobrecarregue. Quem está esperando Jesus voltar, está repensando essa questão do dinheiro, está repensando essa questão de apego demais às coisas materiais dessa vida, né? Esses dias mesmo, falando com o Mateus está aqui, já está aqui, né? Mas o Mateus falou para mim assim: pai, Jesus está voltando. Há um tempo atrás eu estava mais preocupado com dinheiro, hoje eu não estou tão mais preocupado não, estou mais preocupado em ganhar almas para Jesus. Por quê? Porque eu vejo que entre ganhar dinheiro e ganhar almas para o reino de Deus, o que conta mais para Deus é ganhar almas. Aí tem pessoas que estão consertando a vida, às vezes manias, hábitos errados, que às vezes estão ali há um tempo presentes na nossa vida. Jesus está voltando, eu tenho que fazer uma limpeza. Vai fazendo aquela limpeza, vai consertando, vai alinhando as coisas. Por quê? Porque Jesus está às portas. Então eu vejo que a expectativa da volta do Senhor deve trazer para nós uma preocupação em ajustar o que está desajustado, arrumar o que não está arrumado, em priorizar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas não serão acrescentadas, irmãos. Fazer o que a gente fez aqui quando chegou tem que ser essencial. Acho que todo culto a gente tem que parar, se ajoelhar, buscar a Deus em oração, sabe, se arrepender dos nossos pecados, pedir perdão, colocar nossa vida nas mãos de Deus e cultuar. Qual é o maior propósito do crente na igreja? Cultuar a Deus. Não é só você ter o ministério, eu tenho um ministério, eu trabalho, eu faço isso para o Senhor, mas aí na hora de cultuar você não cultua, você não adora,
você não ouve a palavra, você não entra na presença de Deus. Igreja não é empresa que contrata pessoas para trabalhar para Deus. Igreja é um lugar de encontro com o Todo-Poderoso. Amém? É um lugar de encontro com o Todo-Poderoso, com o Senhor do Senhor, com o Rei dos Reis. É lugar de rendição, é lugar de relacionamento com o Senhor. Aleluia. E nós temos que buscar isso, irmãos. O Senhor não me contratou para ser um funcionário aqui. Ele me chamou para ser um adorador e servi-lo à frente de um ministério, ministério da palavra. Mas tem outros, né? Então todos nós que estamos aqui fomos chamados para adorar. Se queremos, irmãos, verdadeiramente subir quando o Senhor vier buscar a igreja, nós temos que quebrar na nossa vida a mania de ver somente o erro dos outros e não ver os nossos erros. Às vezes a gente está muito pronto para ver o erro do outro, ver o erro do Carlinho, mas eu não estou vendo o meu erro. Então a Bíblia aqui diz assim: olhai por vós. Não está dizendo olhai pelo outro, olhai para o outro, olhai por vós. É um chamado a você olhar para dentro de você mesmo, você fazer uma autoanálise, é você olhar para dentro do seu coração, da sua alma, do seu espírito, fazer uma fiscalização dentro de você, avaliar aonde as coisas estão erradas e consertar. Então nós não podemos, temos que quebrar. Se nós temos uma disposição muito rápida de ver o erro dos outros e não ver os nossos, nós temos que quebrar isso na nossa vida. Amém, igreja? Temos que quebrar na nossa vida, irmãos, todo senso de realização baseada só no receber e não no dar, né? O apóstolo Paulo, ele diz que Jesus disse. Então eu vou dizer aqui, porque o apóstolo Paulo disse que Jesus disse, então eu creio que Jesus disse que a melhor coisa é dar do que receber. Mas tem muita gente que só quer receber. A pessoa acorda de manhã pensando no que o marido tem que dar para ela, ou acorda de manhã pensando no que a esposa tem que dar para ele, ou acorda de manhã pensando no que o patrão tem que dar, pensando naquilo que o pastor tem que pregar, naquilo que ela quer receber das pessoas e de Deus. Mas às vezes a pessoa não para pensar no que ela tem que dar. Então nós temos que quebrar em nós o espírito egoísta, aquele que só pensa em receber, mas nunca está preocupado em dar algo que vai fazer a diferença na vida de alguém. Jesus, ele veio para servir e não para ser servido. Coloca isso na tua alma, coloca isso no teu coração. Você está seguindo os passos de Jesus, amém? Para você parar aonde Jesus já está, você tem que seguir os passos dele. E vamos dizer assim, um dos caminhos que vai te levar lá é a generosidade, né? É a disposição de se preocupar em doar, em dar de si para abençoar outras pessoas. Quem recebe essa palavra inicial aí? Aleluia, fique em pé. O Senhor, ele vai vir buscar a sua igreja. Ele vai vir buscar um povo zeloso de boas obras. É o que diz a palavra. Um povo zeloso de boas obras, um povo que o adora em espírito e em verdade. Deus não está preocupado com o lugar, Ele não está preocupado com as situações externas, Ele está preocupado se nós o adoramos em espírito e em verdade. Então que nessa noite você possa adorar ao Senhor, e que essa adoração flua do seu coração como algo espiritual, como algo verdadeiro, para o louvor, para o engrandecimento do Senhor. Neste lugar, aleluia, que o poder do Espírito